Olá, 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 vamos nessa aí, a segunda questão do nosso 11º exame de ordem. A questão foi bem tranquila praticamente, é só dar uma percorrida nos dispositivos aí, tá bom? Sem muitas delongas, vamos aqui dar uma passant na questão. O Daniel ele foi denunciado, processado, condenado pela prática de delito de roubo simples. Roubo simples. Guarda isso aí que vai lá na frente nós vamos voltar aqui. Na modalidade tentada. A pena fixada pelo magistrado foi de 2 anos de reclusão em regime aberto. Todavia, particularidade do caso concreto, o reverendo magistrado concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, né? Sendo certa a sentença, não fixou nenhuma condição. Ele concedeu o chamado sursis, né? O sursis lá previsto no artigo 77 do Código Penal, fazendo a suspensão condicional da pena. E não fixou nenhuma condição, que seria a condição de permanecer na comarca, se mudasse de endereço, informar, se fosse sair da comarca, passar, comparecer em algum órgão judicial para informar sua presença, que está por ali. Então, tem algumas condições lá previstas no artigo 77, em seus incisos, alíneas, parágrafos, está tudo por ali. Acabou que somente a defesa recorreu dessa decisão, né? Somente a defesa recorreu dessa decisão e pedindo negativa de autoria e subsidiariamente a defesa pediu também que fosse convertido o benefício lá do sursis, fosse concedido, aliás, a pena restritiva de direito, lá indo para o 44 do Código Penal, a substituição da pena restritiva de direito para uma das sanções de restritivas, privativa de liberdade, para uma das sanções restritivas de direito, tá bom? O tribunal negou o provimento por unanimidade e dos dois pedidos, tá negado. Aí no acórdão o tribunal não satisfeito de negar, fixou as condições lá do sursis que o juiz Acó não tinha dado nenhuma condição, tá bom? O tribunal fixou as condições. Ele não fez o provimento, não acatou a apelação da defesa, que somente ela tinha recorrido, e além disso o tribunal foi aplicou as condições que o juiz Acó não tinha não tinha definido as condições lá do sursis da suspensão condicional da pena. A pergunta aqui, qual o recurso cabível contra a decisão do Tribunal de Justiça? Então já estamos na segunda instância e o recurso aqui cabível, claramente aqui, é o recurso especial. Nós vamos lá para o STJ, tá bom? Com fulcro lá no artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, porque houve negativa no pedido para o Tribunal de Justiça. Então, entra como recurso especial pela negativa lá do Tribunal de Justiça de forma unânime, tá bom? E outra pergunta aqui, qual deve ser a principal linha de argumentação desse recurso aí? Ora, nós temos que verificar que o recurso somente, quem recorreu, quem realizou a apelação foi a defesa. Então a defesa ali, houve claramente pelo tribunal uma reformatio imperios. A defesa não pediu nada daquilo de fixar as condições. Quem tem que fixar as condições do sursis, lá previsto no artigo 77, seria o juiz Acó, o juiz ao singular, e não o juiz ad quem, no tribunal. Então seria já uma situação aí. Então houve reformatio imperios, lá previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho. O tribunal, câmara ou turma, né, que seria o juiz ad quem, né,
atendendo às suas decisões ao disposto do artigo 383, 386, 387, no que for aplicável, não podendo, porém, será agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Queira ou não queira, houve um agravamento da pena. O juiz já fixou a pena sem nenhuma condição, então houve prejuízo ao réu no sentido do tribunal aplicar as condições. Então não deveria, houve um reformatio imperius aí, tá bom? Então essa é a situação. Não poderia o tribunal agravar do que já estava decidido pelo juiz a quem não foi pedido. Poderia até o tribunal ali, no caso ali, ele pediu o pedido de mérito principal, a concessão na negativa de autoria, poderia até não ser concedida a restritiva de direito, porque o crime foi roubo, lembra que nós falamos no começo da questão? E quando há violência ou grave ameaça à pessoa, não há, na previsão do artigo 44 do Código Penal, não se pode substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Poderia até o tribunal ali entender nesse sentido, tá bom? Eu não sei, nós não sabemos o contexto da negativa de autoria, mas o tribunal não poderia fazer sentido. Até poderia, aceitaríamos essa daí, mas dizer e aplicar as condições, não. Reformatio imperius. Então, o princípio é de no reformatio imperius, tá bom? Então, vamos seguindo aí para a nossa terceira questão. Muito legal essa questão, muito boa, tá bom? Vamos para frente, sempre para frente. Um abração a todos e a todas.